Voltei? Bem-vindos. Oi, Yara, não se assusta, não. A gente tem tempo para voltar para outra sala. Voltada para outra sala. Eu vou aprender a mexer nisso aqui direito ainda. Não, Yara, mas aqui Eu não fui sei. eu que chamei vocês todos. Tá bom? Ah, entendi, Ela tá caça, bom. ela caça o nosso livre-arbítrio, entendeu? Isso, Vai ser Ela tem este poder. Mas eu só levo vocês para bons caminhos, Lijane. acreditem. É Lijane, é Lijane. Ela Olha me só, jogou com o Jorge, com a Yara e com mais não sei quem. Aí agora, depois eu já estava em outra sala, caramba. olha só. Ei, Marília, porque eu tinha colocado você numa sala que já tinha 4 pessoas, e depois eu vi tá. que tinha só 2, eu te mudei, tá bom? Tá joia. As- Não, entendi. Olha só, a Yara, a Inês e a Ellen vão pedir música hoje no Fantástico, né? Boa noite. É uma coincidência bastante difícil de É acontecer. verdade. Muito de lixo. Eu não vi a Ellen. Vamos lá, gente. A gente, então, está começando Boa o nosso noite. estudo. A gente começa com a leitura... só um minutinho. A gente começa com a leitura aqui do Minuto de Sabedoria. E a mensagem para a gente é, hoje, Deus está em toda parte, ao mesmo tempo, em redor de você, dentro de você. Jamais você está desamparado, nunca está só. Não permita que a mágoa o perturbe. Procure manter-se calmo para ouvir a voz silenciosa de Deus dentro de você. Assim, poderá superar todas as dificuldades que aparecerem em seu caminho e há de descobrir a verdade que existe em todas as coisas e pessoas. Então, Deus está em toda parte, não esqueça disso. Vou pedir ao Jorge para fazer a nossa prece hoje, tá bom, Jorge? Oi, essa parte. Tá bom, amigo? Jorge? Pode fazer a prece, meu amigo? Sim, podemos sim. Vamos lá, então. Libera seu microfone de novo, Jorge, por favor. Obrigada. Ouvindo? Sim. Deus Pai, nosso Pai, nosso Criador, nossa luz, Jesus, nosso Mestre, nosso modelo e guia, espiritualidade superior, anjos de Deus que nos guiam e nos amparam. Ilumine esse estudo de hoje, ilumine todos os irmãos dessa casa, que a gente possa ter uma noite de muito aprendizado e reflexão, e que isso contribua para o esclarecimento e para a nossa evolução espiritual, e nos aproximamos de Deus Pai, cada vez mais, que a gente estuda essa doutrina de luz e esperança. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Então, a gente hoje está estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, é o capítulo 17, Sede Perfeitos, o item 2, primeiro e segundo parágrafos. Quem vai fazer a leitura e o comentário hoje é a Inês. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Bem-vinda, Inês. Boa noite. Boa noite. Eu vou ler do meu aqui, tá? Que é do Herculano Pires. É o capítulo 17, né? Sede Perfeitos, segundo item, primeiro e segundo parágrafo. Desde que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, essa máxima, sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito, tomada ao pé da letra, faria supor a possibilidade de atingirmos a perfeição absoluta. Se fosse dado à criatura ser tão perfeita quanto seu próprio Criador, ela o igualaria, o que é inadmissível. Mas os homens aos quais Jesus se dirigia não teriam compreendido essa questão. Ele se limitou, portanto, a lhes apresentar um modelo e dizer que se esforçassem para atingi-lo. Devemos, pois, entender por essas palavras a perfeição relativa de que a humanidade é suscetível e que mais pode aproximá-la da divindade. Mas em que consiste essa perfeição?
Jesus mesmo o disse: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos têm ódio e orai pelo que vos perseguem e caluniam. Com isso, mostra que a essência da perfeição é a caridade, na sua mais ampla acepção, porque ela implica a prática de todas as outras virtudes. Bom, primeiro, eu queria lembrar, né, que todos nós temos uma caminhada evolutiva e nós temos que respeitar o tempo de cada um. É lenta essa caminhada, nós nos esforçamos para que melhoremos e para que sejam positivas essas mudanças. Aí vamos entender, então, por que Jesus disse: sede perfeitos como o vosso Pai Celestial, já que a gente sabe, como disse ali o Evangelho, que Deus é na totalidade bondade, amor, inteligência, e Deus é a perfeição, né? E como Emmanuel mesmo já disse, Deus é absoluto e a criatura será sempre relativa. Então, por que Jesus teria dito isso? Aí eu resolvi buscar no Livro dos Espíritos algumas concepções, né? Então, Kardec, no item 10, pergunta aos espíritos: o homem pode compreender a natureza íntima de Deus? E os espíritos lhe respondem: não, falta-lhes para isso um sentido. Então, nós não temos como compreender Deus se nos falta um sentido. É como você pedir para uma pessoa cega descrever uma flor, ela vai descrever o cheiro, ela vai descrever o tamanho, a textura, mas ela não vai conseguir te dizer a cor da flor. Se você pedir para uma pessoa que não tenha audição, para ela te descrever uma orquestra, ela vai descrever quantas pessoas tem, que tinha bastante gente, se estavam concentrados, mas ela não vai poder dizer se algum instrumento desafinou, se alguma... E falar sobre a música. Então, ela não tem essa compreensão. Depois, Kardec pergunta: um dia será permitido ao homem compreender o mistério da divindade? Aí os espíritos respondem: quando seu espírito não estiver mais obscurecido pela matéria e pela sua perfeição estiver mais próximo de Deus, então verá e o compreenderá. Ou seja, a partir do momento que a gente vai evoluindo, a nossa percepção de Deus vai aumentando também. E vai, conforme a gente vai desmaterializando, né? Depois eu penso, se não podemos compreender a natureza íntima de Deus, podemos ter ideia de alguma de suas perfeições? Aí ele diz, sim, de algumas. O homem as compreende melhor à medida que se eleva acima da matéria, e ele as pressente pelo pensamento. Bom, por que eu comentei sobre isso? Para a gente entender que Jesus, quando veio na Terra, ele veio para nos dar um estímulo da gente evoluir, né? E ele quis usar um modelo que é Deus para ser o caminho para isso, porque sem um alvo, sem um caminho, a gente não teria esse caminho para percorrer de perfeição. Então, ele usou o modelo como Deus. E aí eu vi sobre essa frase de Jesus, eu vi na internet, se a gente procurar, tem várias interpretações disso. E eu vi uma que eu fiquei assim, que eu gostei de ver, que foi do Arthur Valadares, que é um menino que quem não conhece procura na internet, que ele é muito bom. Fica impressionado como pessoas assim, jovens com uma clareza grande. E ele falou uma coisa sobre isso que eu não tinha me atentado. Ele falou o seguinte: Jesus usa 3 pronomes quando se refere a Deus. Ele usa meu pai, quando ele diz: há muitas moradas na casa do meu pai. Quando ele fala isso, ele está mostrando a percepção dele, como um espírito muito mais evoluído do que a gente, ele tem uma percepção muito maior de Deus do que a gente. Então, ele se refere à percepção dele quando ele usa meu pai. Ele usa também vosso pai, como nessa frase que sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Então, que ele, nesse momento, é a nossa percepção de Deus, como a gente enxerga Deus, as qualidades que a gente vê em Deus. E ele usa nosso Pai, como no Pai Nosso, né? Que, na oração Pai Nosso, que é quando abrange qualquer percepção de Deus, desde o espírito mais atrasado ao mais evoluído. Então, ele coloca que essa percepção que
Jesus faz, ele mostra que a gente, quando ele escolhe o Deus como modelo, ele pega para a gente características que a gente vê no momento de Deus, mas isso é o tempo todo atualizado, porque a partir do momento que você vai abrangendo, vai evoluindo e você começa a ter uma percepção melhor de Deus, os seus objetivos a serem atingidos como perfeição também vão sendo aumentados. Então, ao tempo todo, você está em busca dessa melhoria. Eu não sei se eu expliquei essa parte legal, eu aconselho que vocês entendam melhor vendo a palestra dele, que é legal sobre isso. Bom, a gente sabe que, a gente, como espírita, a gente sabe que a reencarnação é onde a gente aprende, onde a gente regenera, onde a gente precisa do corpo físico para ajustar as fraquezas e deficiências que a gente tem. Então, quando Jesus diz, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos têm ódio e orai pelo que vos perseguem, o que ele quer, na verdade, é que a gente, com nossas atitudes, com a nossa postura, a gente auxilie aqueles que estão nessa situação ajude com orações, com tudo, são espíritos que estão precisando de ajuda para evoluir. Ele quer que todo mundo evolua. Deus não gosta mais de mim porque fui ofendido e menos do outro que me ofendeu. Ele quer a evolução de todos. Então, a gente podendo enxergar o outro assim, melhoraria. Eu gosto de ver essa parte, me ajuda a entender melhor essa parte, eu vou colocar. Se eu enxergar assim, por exemplo, se uma criança chega para mim de 2 anos e me chama de feia, boba, não sei o quê, eu não vou ficar ofendida, eu não vou ficar magoada, posso até ficar triste, mas eu vou entender que ela não tem ainda condições, não adquiriu ainda hábitos de convívio, então eu vou entender, eu não vou deixar de gostar da criança porque falou isso. E nós somos crianças espirituais, então, se eu conseguir enxergar o outro, ele tem dificuldades nisso, talvez eu tenha adquirido já essas qualidades que ele não, em outras situações eu não tenho. Então, se eu conseguir ver assim, ele está numa pirraça, coitado, mas eu não ter raiva, eu não ter ódio, eu não ter rancor numa situação, e sim querer ajudar, querer rezar pela pessoa, querer que ela melhore, porque entendendo dessa forma, eu consigo entender melhor agindo assim, pensando assim, nós somos todos crianças espirituais e temos momentos de pirraças, então a gente tem que entender que todos erramos e que todos estamos num caminho de evolução e procurar uns ajudar aos outros, né? Para a gente, quando ele diz também, para a gente conseguir ir na direção de Deus, acho que tem que ser isso, a gente tem que entender que todo mundo erra, a gente tem que pedir nas orações para que essas pessoas sejam auxiliadas, o pseudo-inimigo, né? Seja auxiliado, que seja levado, despertado para o caminho de Jesus e de Deus, e nunca a gente deve desejar que seja punido ou que a gente seja vingado, alguma coisa assim. E nas orações, a gente tem que agradecer também, porque às vezes essas pessoas são as oportunidades que a gente tem de resgatar algum erro no passado. Às vezes são exatamente os inimigos que às vezes mostram para a gente erros que a gente tem, que ajuda que a gente melhore, porque os amigos, às vezes, para não nos magoar, não vão apontar defeitos nossos, exatamente então essas pessoas, às vezes, são ferramentas que a espiritualidade até coloca perto para a gente ir se lapidando, ir se purificando e aprendendo mesmo a caminhar. E a gente, como espírita, sabe que a Terra é uma escola e que todos estamos aqui estudando e tentando melhorar. E nós, com conhecimento espírita que a gente tem disso, acho que a gente tem uma certa vantagem quanto a isso. Agora, a gente tem que ver assim, o que a gente faz com a vantagem. A gente a mais do que os outros. A gente coloca realmente em prática aquilo que está estudando. A gente tem que lembrar sempre que a quem muito é dado, muito será cobrado. Então, a gente tem que procurar sempre colocar em prática aquilo que a gente vem estudando, se esforçar para colocar em prática realmente, porque na teoria fica bonito, mas se a gente não colocar em prática é sinal de que a gente não evoluiu, né? Bom, sei lá, é isso aí eu deixo aí para os outros comentarem. Muito bom estudo, Inês. Você terminou aí com
a pergunta-chave, né? Sabemos tanto teoria, e até que ponto nós estamos colocando isso na prática, né? Para cada um hoje deitar, colocar a cabecinha no travesseiro e se questionar, como Santo Agostinho fazia, né? Será que estamos conseguindo colocar em prática? Excelente seu estudo, para a gente refletir mesmo. Muito obrigada. A gente passa agora para os grupos, né? Para as salas de trabalho. A primeira sala que eu vou pedir para falar é a Ivone Pereira. A Ivone Pereira ficou com o Jorge, com a Sandra, com o Mário e com a muito bem-vinda hoje, Yara. Quem é que ficou responsável por falar? Oi, Yara. Eba! Bem-vinda, Yara. Vamos lá. Yara? Oi? Oi. Estou sendo ouvida? Agora sim. Sim. Boa noite a todos. Então, gente, eu nunca participei de um grupo assim, então me desculpem as falhas, eu não tenho a menor prática ainda com essa ferramenta aqui, Você aprendendo, mas... Yara. Fica tranquila. Então, a Inês falou uma coisa que, de toda a minha reflexão sobre isso, que por muita coincidência eu venho fazendo essa semana por uma situação específica que eu venho passando com relação a isso, é que realmente, às vezes, algumas pessoas nos são apresentadas para nos fazerem provocações no bom sentido nessa questão de identificar algo que a gente pode melhorar, que o nosso amigo não vai falar com tanta... Aliás, o nosso amigo não vai falar com tanta severidade, né? E que a gente talvez não vá prestar atenção. Mas um outro ponto também que eu venho me questionando e que hoje eu resolvi tomar uma certa atitude com relação à caridade por conta disso, assim, eu me perguntando o que eu preciso fazer para melhorar o meu sentimento com relação a uma pessoa X. E porque a gente, às vezes, é tão generoso com quem a gente não conhece, a gente é tão educado com alguém na rua, quando a gente não conhece essa pessoa, a gente dá um bom dia caloroso, um boa noite caloroso, mas para quem está dentro de casa, basta uma rusga para a gente não fazer nada disso, para a gente já levar tudo a ferro e fogo. Agora, por quê? Né? Se são as pessoas que a gente convive, se são as pessoas que nos foram colocadas como desafios de aprendizagem, de tudo, né? De caminho, de tudo na vida, por que a gente não se esforça para fazer a mesma coisa por quem está do nosso lado? E eu me questiono, porque eu sou mestre em fazer isso. Eu já prestei atenção, eu trato maravilhosamente bem pessoas que eu não conheço, mas se eu tiver uma certa rusga com alguém da minha casa, já é o suficiente para eu não falar uma semana. Você e, uma coisa muitos de nós. Você e muitos de nós. A gente está aqui nesse estudo diário exatamente para fazer esses questionamentos, para estudar, ver a teoria e tentar praticar. Agradeço muito pelo teu comentário, pela tua contribuição, pela tua coragem já de aceitar o desafio de participar pela primeira vez, já falando. Muito obrigada, tá? Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço a recepção de todos, porque é um momento que eu preciso muito dessa recepção. Esse grupo aqui nos fortalece e vai te fortalecer também, tá bom? Obrigada, muito obrigada. Fica com Deus. O grupo Meimei ficou com a Ana, com a Leiloca e com a Marlúcia. Quem é que vai falar? Bem-vindas. Oi, sou eu, Adriana. Oi, minha querida, bem-vinda. Olha só, a gente todo dia somos chamados, né? Somos convidados a sermos homens de bens, né? Todo dia, então, nós estamos no treinamento, estamos treinando. Então, amar os nossos inimigos, orar, tudo aquilo que a Inês falou. E, então, nós vamos caminhando, vamos tentando, mas que é difícil, né? É muito difícil, gente. Porque fazer a caridade para você doar alguma coisa é muito fácil, é fácil. Agora, quando você vê... E caridade, eu acho assim, a verdadeira caridade é aquela que você faz de coração. Você, às vezes, no olhar, você entende que a pessoa está precisando. Um abraço é uma caridade, uma palavra, não é?
E, então, essa eu acho a verdadeira caridade, porque a caridade de doar mantimento, você vai em casa, pega lá 1 quilo de arroz, já o fulaninho está precisando, é fácil. Agora, monte de pão, né? Na casa da amiga, né? Para levar para sapeia, né? Essa é fácil. Fácil, é mole. Eu fui lá e peguei. Mas como eu sempre falo, que nós estamos melhorando e estamos mesmo, com certeza. Nós vamos chegar lá. Não essa perfeição, nessa encarnação não vamos, mas vamos, se Deus quiser, vamos sim, vamos melhorar. Que é Eu isso que Deus acredito quer. em você, Leila. Eu acredito em você. A gente está melhorando, grãozinho por grãozinho, mas a gente está, amiga. Eu tenho certeza disso, estamos. E para que é esse estudo, gente? É puxão de orelha, é boa reflexão. Eu fico tão triste que eu não posso participar. Então, nós vamos caminhar. O que nós conversamos foi sobre isso mesmo, que o mais difícil para a gente ainda é perdoar os nossos inimigos, né? Mas a gente já está orando, pelo menos já estamos orando. Então, exatamente. Muito obrigada, minha querida, linda, de batom lindo. Adorei. Excelente comentário. Vamos para o grupo Emmanuel. Ficou com Roberta, Sônia e a Marília. Bem-vindos. Quem vai falar? Eu. Minha amiga, vamos lá. Porque eu entrei assim tão rapidamente e já estava saindo, mas tudo bem. Não, mas você ficou a maior parte do tempo nesse grupo, você não ficou nem 1 minuto no outro grupo, não foi? Mas te mudei na hora. Tudo bem, vamos lá. Boa noite, gente. Bom, como somos tão imperfeitos, a nossa percepção de Deus é ainda bem limitada, né? E os irmãos daquela época não teriam como entender, e ele, Jesus, recomenda ser perfeito como o vosso Pai Celestial é perfeito. E como a Inês colocou, eles deveriam ser perfeitos de acordo com a opção que cada um deles Deus, né? E a perfeição que Jesus diz é ser caridosos, porque estaríamos consagrando o nosso tempo a Deus e ao bem-estar do próximo. Perdoarmos o nosso próximo, nosso inimigo, né? Que também é um próximo, né? E eu acho que é basicamente isso, né? Está bem explícito, e a Inês explicou tão bem que eu não tenho nem mais o que explicar. Foi ótimo, Inês, eu adorei, viu? É bom, Marília, obrigada. Isso. Obrigada e desculpa de ter mudado você de grupo, mas era só para colaborar com a Sônia e com o Roberto, que estavam sozinhos. Está valendo, está valendo. Mas tentarei não fazer mais, desculpe. A gente vai para o grupo Herculano Pires, ficou com a Eliane, com a Inês, com o Evaldo e com a Ellen Sacramento, de muito longe. Quem vai falar? Oi, Adriana. O Evaldo falou que eu tenho que falar. Porque eu também acho, Eliane. Ele está proibido de falar. Ele falou que você proibiu ele de falar. Isso mesmo. Mentira dele. Ele é meu obsessor. Então, pessoal, só para complementar o que todo mundo já falou, nós chegamos à conclusão, né, e até foram palavras do Evaldo, que o ser de perfeito que Jesus nos convida a ser bom, que nós sejamos bons, porque quando nós somos bons, nós fazemos o bem a qualquer pessoa, né? Porque fazer o bem é fácil, eu escolho a quem eu vou fazer o bem e vou lá e faço o bem. Mas quando eu sou bom, eu faço bem ao meu amigo e ao meu inimigo, né? A quem me ama e a quem me odeia, porque está em mim, é uma característica minha. Foi isso que Jesus convidou quando ele falou, ser de perfeito como o vosso Pai é. Ninguém vai atingir a perfeição de Deus nunca, nem naquela época, que era uma brutalidade muito grande. Ele usou a fé para poder chamar o homem à razão, quando ele usa a figura de Deus, mas ser de perfeito é que você seja bom, né? Que aí você faz o bem a qualquer pessoa. Muito bem, está falando bonito, hein, minha amiga? Pessoal, escolha a Eliane sempre. Muito bom, minha amiga, obrigada. A gente vai para o grupo Bezerra,
Ficou com a minha mãe, com a Neidinha, com a Regina e com a Eliane. Bem-vindas. Regina já liberou o microfone, é ela que vai falar isso? Apesar de que a Inês hoje ela fez um estudo que ela abordou todos os pontos, deixando para a gente falar pouco, né? Mas vamos lá. Nós chegamos à conclusão que nós somos todos imperfeitos. Perfeito é só Jesus. E como podemos tentar a perfeição? Amarmos os nossos inimigos, em fazermos o bem aos que nos odeiam e orarmos pelo que nos perseguem. Olha, a perfeição não é conseguida da noite para o dia. Tudo tem seu tempo. Aceitarmos as nossas imperfeições já é um grande da nossa mão. Né? E isso, a gente está em evolução ainda e estamos no mundo de prova aqui no planeta, nem a passeio nem de férias. Então, assim, a gente tem que procurar amar, né? O amor que sentimos pelo outro já é uma oração. E cadê? Se não pudermos fazer o bem para o nosso irmão, não façamos o mal, principalmente mentalmente. Por quê? Porque, às vezes, a pessoa está numa situação ruim, né, financeira, e a gente está sabendo disso e fala assim, bem feito, mas a gente não passa isso para ninguém. Ai, que raiva, ele conseguiu aquela promoção que eu queria. Então, a gente tentar não fazer esse mal que a gente acha que é para o outro, mas que começa a fazer mal para a gente mesmo, porque se a gente está procurando as doenças. E hoje nós somos a vítima, mas ontem nós já fomos os vilões. E temos que tentar ter compaixão pelos nossos desafetos. Então, é isso que o nosso grupo, né, tentamos falar um pouquinho, porque o último grupo é muito ruim. É sempre assim. Eu acho que é bom você ter falado isso, que eu vou começar a mudar umas ordens assim, para ver se não ficam sempre por último, não sei, vou tentar. Mas é difícil, né? Sempre alguém vai ter que ser o último, não tem jeito. A gente está tendo tempinho. Foi bom porque assim, eu tinha feito um estudo e tudo que a dona Iris falou e que a Inês, estou vendo a Inês aqui na minha frente, a Neidinha falou, estava dentro. Então, elas falaram assim, então fala, Regina, você. Muito Mas bom. Tudo bem. Contribuiu muito, excelente colaboração aí. A gente ainda tem 2 minutinhos, algum amigo gostaria de fazer algum comentário ainda? Ou a própria Inês? Alguém gostaria de falar? Evaldo, meu amigo, cadê você? Cadê o Evaldo? Disse que eu proibi de falar? Proibido. Cadê o Evaldo? Evaldo? Quer falar, não. Ficou de bico, ó. Acho que ele não está me ouvindo. Alguém gostaria de comentar? Ô, Adriano, vou fazer um comentáriozinho aqui. Bem-vinda, amiga. O que a gente também comentou lá no grupo? Que a expressão sede perfeito, igual ao Pai Celestial, é como se desejasse algo ainda muito distante, né? Quase que impossível para a humanidade. Porque, na verdade, a proposta do Cristo é que nos esforcemos mais, cada vez mais, nas nossas atitudes, para nos aproximarmos de tudo que se refere ao bem. E aí, o que, na verdade, ele propõe, né, não é essa perfeição absoluta, e sim a perfeição relativa, que essa, sim, a humanidade ainda está em condições, né? E aí ele diz que o que ele propõe é a perfeição relativa, que são as atitudes caritativas, o amor ao próximo, é você amar o outro como a si mesmo, ser paciente, perdoar, compreender o outro, respeitar o outro e principalmente não julgar, falamos tanto disso ontem, né? E em tudo que fizermos, colocarmos o amor, que é o tempero essencial à caridade.
Então, quer dizer, a proposta da verdade do Cristo é a perfeição relativa. Essa Não critique, né? a gente ainda tem condições, né? Para isso a gente está tentando. Muito bom, minha amiga. É. A página de Porque a ontem do Minuto da Sabedoria começava assim, né? absoluta ainda está bem distante dela. Exatamente. Olha, minha amiga, outro dia, obrigada a todos que participaram, excelente estudo, maravilhoso. A Inês uma vez falou assim, a Adriana tem uma tática, ela espera quem está falando por último para pedir para fazer a prece. Mas, por incrível que pareça, Marlúcia, eu coloquei o seu nome aqui para fazer a prece, eu ia te chamar, não é porque você está sendo a última, não, minha amiga. Nada por acaso. Então, por favor, faz a nossa prece final. Tá bom. Faço sim, com todo prazer. Pai amado, Jesus divino, agradecemos tanto esse estudo, esse nosso encontro noturno, essa troca de conhecimento, que possamos, Pai, cada dia crescermos um pouquinho mais, nem que seja um grãozinho, mas que seja um crescimento significativo e que tenhamos sempre coragem de expor as nossas emoções, de expor as nossas fraquezas e de tentarmos, Pai, aliviarmos nossos corações e nossas aflições com suas palavras e seus ensinamentos e que possamos aproveitar esse momento e mentalmente levar a todos aqueles irmãos que necessitam de vossa proteção, seja no leito de um hospital, seja no cárcere, seja, Pai, num ambiente ainda tão devastador que são as ruas, que são as ruelas. Ó Pai amado, encontramos e ainda vemos tantos irmãos, né, tão necessitados, muito mais do que nós. Muitas vezes é até vergonhoso te pedirmos algo, Pai. Portanto, agradecemos mais uma vez. Obrigada por mais uma oportunidade de nossas vidas. Que assim seja hoje e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Para a gente ser perfeito, né, é só a gente seguir o Sermão do Monte, né? Por isso a música de hoje é o Sermão do Monte. Vejam só uma observação. Vocês lembram que uma vez eu falei, ficaram rindo de mim, as pessoas riram quando eu falei que quando eu estou com o carro quebrado, eu oro para os espíritos mecânicos. Quando eu estou com problema na informática, eu oro para os espíritos da tecnologia, para o processamento. A internet da Marlúcia estava caindo. A voz dela estava falhando. Quando ela começou a falar, eu comecei a pedir aos amigos da área de informática do plano espiritual. Vocês viram como ficou boa a fala dela? Não caiu? Por acaso? Foi não. Certeza disso. É verdade, gente? Não estou brincando, não. Parem de rir de mim, tá bom? A Adriana tem um poder, gente. Não! Nós todos precisamos orar para os espíritos que têm a ver com os nossos pedidos. Eu queria que a sua internet ficasse boa. E ficou. Eles ajudaram. Jesus nos ensina, né? Adriana, Jesus nos ensina, pede-me com fé que eu vos atenderei. Exatamente. Na hora meu coração pulou, ficou batendo forte, eu pedi. Adriana. No alto da montanha, com o povo a escutar, falava Jesus de amor, verdades vão ficar.
aí, gente. Não estamos sozinhos. Isso é muito importante a gente lembrar todos os dias, que às vezes, quando a gente está em momentos de aflição, parece que a gente está sozinho, mas a gente nunca está. Um beijo no coração de vocês, obrigada a todos que participaram, e amanhã estaremos aqui de novo, às 20h45, com o livro Paz e Renovação. Tá bom? Beijo no coração de vocês. Adriana, quando você falou, né, que você ora, né, por espíritos especializados, eu me lembro de uma passagem do Dr. Bezerra de Menezes, onde ele estava atendendo o Chico e disse em função do problema do Chico ser um problema nos olhos, ele foi buscar um espírito oftalmologista para atender o Chico melhor. Então, você vê, né, como é que é uma coisa, isso que você falou, faz total sentido, né? Eu me esqueci o nome do oftalmologista, que durante muitas vezes eu já me lembrei dele, desse espírito que o Dr. Bezerra foi buscar. Então, é uma verdade isso, né? A gente vê aqui no próprio atendimento, né? Vamos dizer assim, espiritual, médico espiritual lá no CEPAC, dependendo do tipo de problema, vem um espírito médico, né? Diferente do outro. De uma determinada especialidade, né? Então, a gente tem que levar sempre isso em consideração. Não é brincadeira, não. É muito sério. Beijo no coração, gente. Pessoal, tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.